Fala, rapaziada! Vocês estão bom? Bem-vindos ao canal Cruzalenses. Eu sou o Gustavo. Vou falar um pouquinho aqui do jogo de ontem e dar uma leve pincelada nas notícias sobre o maior clube das Minas Gerais, o Cruzeirão Cabuloso. Seguinte, galera. Ontem o Cruzeiro se despediu da Sul-Americana, um empate em 0-0 contra o União Santa Fé da Argentina. Um dos piores jogos que eu vi em 2025, um jogo muito ruim. E olha que eu vejo muito jogo de futebol, hein? Vejo muito futebol e essa partida de ontem no Mineirão foi uma das piores que eu vi até agora no ano de 2025. Jardim optou por começar com dois jogadores do time teoricamente titular, né? O Matheus Pereira e o Fagner. Acredito eu que tenha sido até para dar ritmo para os dois, né? E não participaram da partida lá contra o Fortaleza, e o restante do time foi completamente reserva nessa partida de ontem contra o União. E se tem algo que a gente pode tirar dessa partida, é que alguns jogadores realmente não têm condição de vestir a camisa do Cruzeiro. O Gamarra, Lautaro, infelizmente, eles não têm a menor condição de continuar no clube, né? Outro que vinha sendo muito criticado, né, juntamente com o Gamarra e o Lautaro, é o Wallace. Esse fez uma boa partida ontem. Gostei do Wallace, se portou bem, fez desarmes, distribuiu bem o jogo. Esse eu ainda acho que o Jardim pode recuperar, diferente dos dois que falei antes, né? O Gamarra e o Lautaro. Esses, infelizmente, não têm condição nenhuma de continuar vestindo a camisa do Cruzeiro. Não gostei também do Léo Aragão, infelizmente não me passou confiança. Achei até que fosse um jogo que o Jardim fosse optar por testar o garoto Otávio, né, que é muito bem recomendado nas categorias de base do clube. O Jardim optou por iniciar e terminar a partida também, o Léo Aragão. Já que falei do Otávio, falar sobre um pouco dos meninos que jogaram ontem, né, os meninos da base do Cruzeiro, o Murilo Hickman, o Cauã Prates e também o Kaique Kenji. Longe de mim dizer que eles não prestam, que não têm condição de jogar no Cruzeiro, longe disso. Mas, na minha opinião, eles ainda não estão prontos para o profissional. São bons jogadores, podem render muitos frutos ao clube, não tenho dúvida nenhuma do talento deles. O Cauã, menino de apenas 16 anos, então tem muito que crescer, tem muito que o Cruzeiro possa lapidar ali. O Kenji, outro muito bom jogador também, ponta muito rápido pela esquerda, sabe driblar, tem finalização, ele faz muitos gols na base, mas eu acho que para o profissional ainda é muito cedo para o Cruzeiro contar e depositar aí a esperança de que esses meninos sejam a solução dos problemas do clube. E diante disso, galera, diante disso que eu falei, da escalação, da opção pelos jogadores reservas, jogadores que jogaram muito mal, né? O Cruzeiro teve extrema dificuldade em criar. Não ofereceu nenhum perigo ao gol do time argentino e não finalizou nenhuma bola no gol dos caras no primeiro tempo. Foi um jogo muito ruim do Cruzeiro, burocrático. O Jardim tentou o Eduardo numa posição diferente do que ele vem jogando, né? Eduardo, quando ele vem entrando, ele entra ali como um segundo volante, até na vaga do Lucas Silva. Ontem o Jardim tentou ele um pouco mais pelo lado direito, como um meia pela direita, definitivamente não funcionou. Acredito que o Jardim tenha achado a posição do Eduardo, que seja o segundo volante. Não vejo mais o Eduardo jogando como um meia. Matheus Pereira não foi o cara mais ligado do mundo, e eu até entendo, né? O jogo não tinha não tinha nenhuma importância para o Cruzeiro, para a competição. O Cruzeiro já estava eliminado. E Fagner também não jogou muito bem. Os jogadores que vêm que participam frequentemente do primeiro time, digamos assim, do time titular do Cruzeiro, digamos assim, não mostraram grande desenvoltura na partida, né? E nesse caso eu até entendo, tem jogo importante domingo, a competição já está definida aí em relação ao futuro do Cruzeiro. Então, para esses jogadores eu até entendo. Nos minutos finais do primeiro tempo, galera, teve uma expulsão, o zagueiro do União foi expulso, uma entrada criminosa em cima do Cauã Prats, que poderia até ter lesionado o garoto. Teria ter saído do Mineirão preso, o argentino, mas né, foi apenas expulso, né, digamos assim. Foi expulso no final do primeiro tempo. Eu até imaginei que fosse criar mais facilidade para o Cruzeiro no segundo tempo, mas eu estava enganado. O Jardim tentou voltar com o Bolazzi no lugar do Murilo, recuando um pouco o Eduardo para a posição de volante, colocando o Bolazzi ali no ataque junto com o Lautaro e o Kaique Kenji, mantendo o Matheus Pereira, mas não funcionou, né? O Cruzeiro continuou
com extrema dificuldade para criar, não conseguiu finalizar no gol do time argentino, assim como no primeiro tempo. E essa primeira finalização do Cruzeiro no gol foi sair lá nos minutos finais da partida, né? Um cruzamento da esquerda, acho que vindo até do Cauã Prats, se eu não estou enganado, ou do Vidalba, né? Não sei, o Vidalba também entrou no segundo tempo. O Vidalba que não vai jogar contra o Palmeiras, ele entrou aí no meio do segundo tempo. Acredito, ou foi ele ou o Cauã, não estou lembrado agora. Ele fez o cruzamento da esquerda, o Bolaço cabeceou até meio de costas, um cabeceio para trás assim, a bola ia no cantinho, o goleiro do União conseguiu fazer a defesa para escanteio. Foi a única finalização no gol do Cruzeiro a partida inteira, jogando boa parte do jogo com um jogador a mais. Realmente foi um jogo tenebroso do Cruzeiro, muito ruim. E ficando aí esses jogadores que, na minha opinião, infelizmente não podem mais vestir a camisa do clube. E esse segundo tempo foi tão ruim que o União, mesmo com um jogador a menos, incomodou o Cruzeiro em alguns contra-ataques, poderia ter feito o gol e o resultado podia ter sido ainda pior do que esse empate em 0-0. O Cruzeiro agora volta as suas atenções para o jogo do próximo domingo contra o Palmeiras no Mineirão. No sábado eu vou fazer aqui um vídeo falando um pouco mais dessa partida, então a gente deixa para entrar em detalhe no vídeo do sábado. Mas hoje o Cruzeiro iniciou os preparativos para esse jogo aí. Teve uma novidade nos treinamentos, né? O Wanderson treinou integralmente com o grupo, participou normalmente das atividades e deve voltar a ser opção do técnico Leonardo Jardim. O Wanderson que não jogou nenhum dos últimos 2 jogos. Não sei se começa jogando, até por estar fora há algum tempo. Vamos ver aí o que pode fazer o Leonardo. Mas o Wanderson deve ser reforço para o Cruzeiro nesse jogo de domingo contra o Palmeiras. Vamos falar um pouco sobre o Juan Dineno, galera. O Dineno que entrou ontem no segundo tempo, na parte final da partida, não foi bem, não conseguiu desempenhar e ele desabafou aí na zona mista, né? Na zona mista, perdão. Abre aspas para o Dineno. A gente sabe que é um processo, não é fácil voltar. Uma coisa é voltar a jogar, a outra coisa é voltar a performar. São coisas que parecem as mesmas, mas são diferentes. Eu faço tudo para conseguir, mas estamos numa encruzilhada. Porque para performar, eu preciso jogar. Mas para jogar, eu preciso performar. Foram as palavras de desabafo aí do Juan Dineno. Eu torço para estar errado, mas eu não vejo muito futuro do Dineno nesse Cruzeiro do Leonardo Jardim, não. As características do centroavante argentino não casam muito sobre o que o Jardim pensa sobre futebol, sobre o que o Jardim gosta que o centroavante dele desempenhe. E nos momentos que o Dineno teve oportunidade, ele não foi bem, né? É até natural, ele está voltando de 2 lesões graves, mas realmente fica difícil de enxergar o espaço do Dineno nesse ataque do Cruzeiro. Caio Jorge bem, quando o Caio Jorge não joga, o Jardim opta até pelo Lautaro, né, que está longe de ser centroavante eficiente, mas tem uma certa velocidade ali para incomodar o zagueiro numa pressão alta. Então, nesse esquema do Leonardo Jardim, eu não vejo muito espaço para o Dineno, não. Tomara que eu esteja errado, vamos torcer para que ele possa recuperar o bom futebol. Ele só tem contrato até o final desse ano de 2025. No final do ano pode sair de graça. Tomara que o Dineno, eu particularmente gosto muito do Dineno, tomara que ele se recupere aí e ajude bastante o Cruzeiro aí nessa temporada. Para fechar, galera, vamos falar da última notícia de hoje aí, né? Sobre o Marquinhos. Notícia de agora à noite, na apuração do Central da Toca, do Samuel Venâncio. O Cruzeiro vai exercer a opção de compra do jogador junto ao Arsenal. Desejo do Leonardo Jardim. O Marquinhos vem agradando nos treinamentos. Ele, na minha opinião, ele não jogou mal contra o Fortaleza quando teve oportunidade. Acabou desperdiçando ali 2 oportunidades de gol, mas não foi um jogo ruim do Marquinhos. Ele vem agradando também o técnico Leonardo Jardim no dia a dia. O Cruzeiro vai exercer a opção de compra junto ao Arsenal depois de ter tentado com o clube inglês o aumento do número de jogos, o aumento do prazo para essa obrigação de compra. Não foi possível, mas o Cruzeiro vai exercer aí o valor girando em torno de 19 milhões de reais e esse contrato em definitivo do atacante deve ser assinado nos próximos dias, tá bom, galera? Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado para você que assistiu até aqui.
Queria pedir para você deixar o like se você gostou e se inscrever no canal. Não te custa nada aí, nos ajuda bastante, tá bom, galera? Um abraço, valeu e fui!